Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza, por favor. Ok. Vamos para Gênesis, por gentileza. Gênesis 37. Diga comigo: José cresceu na jornada do poço ao palácio. Ok. Então, Gênesis 37. Do 1 ao 11, depois nós vamos para o 19 a 28 e 36. Eu vou falando. Gênesis 37. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Agora vem para o 19 a 28.
Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. E é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos, dos seus sonhos. Então Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Bom, deixe-me ver se dá para parar aqui. Só o 36 agora. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ok, muito bem. Se nós procurarmos um exemplo de alguém que passou muito bem pelo processo, José é esse exemplo. Do poço ao palácio, 13 anos. De experiências nada fáceis. José não acordou no palácio, não foi parar aos 30 anos no palácio, simplesmente porque ele ficou bom da noite para o dia. Isso é muito importante, é necessário que entre como entendimento. Parece algo claro, mas algo simples, claro e de se entender, mas na prática não é o que nós vemos. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa chegou lá porque ela ficou boa da noite para o dia e então pôde assumir uma posição importante, ou uma qualidade de vida diferenciada, um padrão diferenciado, uma inteligência, experiência, sabedoria e humildade. 3 qualidades que só o decurso do tempo, só com o passar do tempo você vai adquirir. Experiência, sabedoria e humildade. Uma pessoa ela pode até dizer, eu sou humilde. Não, ela pode ser passiva, acomodada, tímida, covarde. Tem várias situações que podem camuflar e parecer uma humildade. Humildade você só conquista com experiência, só com tempo. A verdade é que José era um menino, um rapaz, bem arrogante, porque ele era o filho querido do pai, filho da sua velhice, mimado. E ele era um menino bem arrogante.
Ele não se tornou esse sujeito admirável que nós adoramos e lemos como e degustamos com o Espírito a vida dele, da noite para o dia, do nada. Isso foi todo um processo que não teria acontecido se ele não tivesse contribuído com Deus. Deus tinha um plano de longo prazo para ele. E se ele não tivesse ajudado, trabalhado, cooperado, se tornando o líder que Deus desejava que ele se tornasse, jamais teria chegado lá. Porque se você não contribui para ser o que Deus deseja que você seja, você não vai ser nunca. Nunca. Então, nós vemos um sujeito sendo lançado no poço pelos próprios irmãos, sendo vendido como escravo. Vai analisando. Você tem liberdade de ir e vir. Você não é tratado como uma caneta. Essa caneta eu coloco onde eu quiser, se quiser jogar lá no chão. O escravo não tinha poder sobre sua vida. Para um rapaz que era livre, bem criado, bem cuidado, amado, mimado, ser jogado num poço pelos próprios irmãos e ser vendido como um escravo para uma terra estranha, ser tirado da família, um adolescente aos seus 17 anos. É só você pensar. Então, foi lançado no poço, vendido como escravo, acusado de adultério, além de tudo, quando parece que as coisas estão caminhando, uma calúnia daquele tamanho, uma acusação sem fundamento. Foi parar numa prisão, suportou 7 anos de carícia e ainda depois teve o reencontro com seus irmãos desleais. Muita coisa que para repetir, bom, rapidinho, já falei. Mas vamos colocar isso na vivência, na prática, no dia a dia. Dia a dia. A experiência de ser pego e lançado num poço, agora sendo levado numa... Normalmente eles eram amarrados, engaiolados, acorrentados, marcados, como se marca um boi, um animal, e sendo levado para uma terra, para onde vou, o que vai ser de mim? Vira escravo, de repente vai parar numa prisão inocente, não fez o que ele estava sendo acusado. E assim você vai vendo a trajetória. E você vê que ele sofreu traição, experimentou da pior maneira. Experiências ele teve descobrindo a natureza do ser humano cruel. Porque quando o ser humano dá para ser cruel, ele é cruel mesmo. Quando ele decide perseguir alguém e magoar o coração de alguém, ele magoa mesmo. Ele sabe ser terrível. E ele foi descobrindo as situações no dia a dia, as experiências. E aí você analisa as reações desse homem.
Porque aí está a vitória do ser humano. A maneira dele reagir a todas as circunstâncias e situações N que se colocam no caminho. E o que você aprende com esse homem é o quanto ele desenvolveu força emocional, que é uma coisa fundamental para quem quer chegar lá. Se você não desenvolve força emocional, você se entrega a todas as adversidades que vêm sobre você. Foram muitas as adversidades. No caminho, na história, na jornada do José. Na vida dele. Muitas. Mas porque Deus, não há dúvida, Deus tinha algo com ele, um plano. E grande, não pequeno. Então, Deus tinha um propósito. Como Ele tem na minha, na sua, na vida das pessoas. Eu não creio de forma alguma que uma pessoa pisa neste mundo sem um propósito. Podem viver sem propósito, agir sem propósito, caminhar sem propósito, sair do propósito, nunca entrar no propósito, mas nascer sem propósito, não. Ah, bispa, por que então há pessoas que terminam seus dias tão mal, tão decadente? Bom, não preciso nem repetir, nunca entrou no propósito, não ouvem a Deus, não se submetem à vontade de Deus, se entregam às circunstâncias, não desenvolvem força emocional. Você pode perceber, uma pessoa às vezes ela sai da reunião, é possível captar na saída de uma pessoa que ela não absorveu nada na reunião. Ela já tem as reações da velha criatura na saída da reunião. Não entrou nada, não mudou. Às vezes a pessoa, antes de chegar em casa, ela já provou que ela nem sabe o que foi pregado naquela reunião. Quando ela entra dentro de casa, nada na vida dela mudou, não absorveu, não entrou, não, porque ela não se concentrou no que estava sendo dito, ela não buscou entendimento para aquilo, ela não foi trabalhando aquilo dentro dela, para quando ela se levantar e começar a se movimentar, as reações dela sejam diferentes. Entendemos o que? Porque você está ouvindo, as coisas precisam se encaixar, você precisa, é como um quebra-cabeça, você está ouvindo, você vai encaixando as peças. Ah, entendi, por que isso? Estou entendendo isso aqui, é isso aí, não, peraí, falou isso aqui, a palavra veio, não entendi isso, eu preciso entender isso aqui. Captei o que é. E a coisa tem que ir acontecendo dentro de você. E quando você se levantar e começar a se movimentar, as coisas começarem, você ir para a sua vida, caminhar para a vida, para o seu cotidiano, para a sua rotina, as coisas já começam a acontecerem diferente, porque as suas reações já são diferentes. Porque o que nós estamos falando, as coisas, elas precisam acontecer dentro de nós.
Você tem que viajar primeiro pelo interior, depois pelo exterior. Vencer é uma tarefa interna. Se você está aqui e nada, é só uma reunião, não está nem prestando atenção, como eu sempre falo, você está aqui, sua cabeça está não sei aonde, você tem piniqueira, coceira, você se mexe, está ruim a cadeira, começa a doer o traseiro, está tudo, você está distraído. Você não sabe, não entra, porque eu sei como é, gente. Raciocinando, pensando e repensando, parece que é difícil entrar, imagina se você não prestar atenção. Imagina se você não prestar atenção. Você é a hora de dar lugar ao espírito educável. Você pode ver quando você estava na escola, as aulas que você mais se interessava e mais prestava atenção, muitos de vocês não precisavam nem pegar no livro depois para fazer prova. Só que aquela aula que você absorvia, os ensinamentos ali, você entrava como entendimento. Você pode até decorar um negócio, mas se aquilo não entra como entendimento, você repetiu uma frase, não entra como entendimento, não muda na sua vida. O que muda é quando você entende e imediatamente coloca em prática. Se isso não acontece, não vai acontecer toda a evolução necessária. Por que algumas pessoas eram melancólicas, continuam, eram fracas, continuam, eram indisciplinadas, continuam, viviam situações N há 10, 15 anos, 20 anos atrás, continuam vivendo a mesma situação, porque nada mudou dentro delas. Elas cobram, por que a minha situação financeira não muda? Não é a sua situação financeira, é o que está dentro de você. Por que essa questão na minha vida não muda? Não é essa situação que é o seu problema, é o que está dentro de você, que afeta toda a tua vida. Se você entra, é isso. E você se concentrar em se decifrar, em decifrar o que Deus tanto tem batido, para entrar como entendimento, eu entendi, porque quando eu entendo, a ideia é que eu pratique. Porque se eu entendo uma coisa de verdade, eu não vou conseguir ser a mesma pessoa. Eu não vou conseguir. Eu entendi isso. Como é que eu vou ser a mesma pessoa? Não tem como. Se eu acabei de descobrir algo que é bem melhor para mim, por que eu vou ficar na coisa ruim? Num sistema falido. Eu não quero isso. Eu acabei de descobrir algo muito bacana. Meu Deus, iluminou. Acendeu a luz. Eu estava na escuridão, mas agora acendeu tudo. Está tudo claro, eu compreendi. Por que eu vou querer viver na escuridão de novo? Se agora eu sei o quanto é bom estar na luz. De jeito nenhum. Então, José era um garoto arrogante, o filhinho do papai. E um incidente, Deus permitiu e usou para chamar a atenção dele. E chamou. Há coisas que acontecem na vida da gente que Deus usa para chamar a nossa atenção. E aí, naquele momento está iniciando um processo para que eu me coloque num propósito e comece a viver com propósito para que eu atinja o propósito de Deus.
Então, eu posso trocar para quem tem dificuldade, propor plano. Eu entro naquele plano, na ideia de Deus, no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Eu entro. Essa é a vontade de Deus. Deus chamou a minha atenção para eu entrar na vontade dEle. Dentro da vontade dEle, para fazer a vontade dEle. E eu começo a caminhar naquela direção. Para chegar ao ponto que Ele quer que eu chegue. No lugar que Ele quer que eu chegue. Foi o que Ele fez com José. Aquele incidente foi para chamar a atenção dele. E ele podia ter reagido como muitas pessoas reagem quando se deparam com algo muito ruim, muito adverso, muito contrário ao que se quer para a vida. Meu Deus, estou num poço? Fui jogado num poço? E esse poço pode ser, no meu caso, foi a doença do meu filho. No meu caso, foram problemas N. Mas o que me fez entrar no propósito de Deus, e que Ele conseguiu chamar a minha atenção, porque até então, todas as questões me chateavam, me revoltavam. Mas a doença do filho, ali Deus chamou a minha atenção. E eu comecei a entrar inicialmente com uma ideia fixa, única, né? Eu queria a cura dele. Mas quando a palavra vai entrando e você vai dando lugar para ela, ela vai chegando e você vai dando lugar, você vai entendendo. E a sua cabeça vai mudando. Esse é o bacana. É quando você absorve a vontade de Deus e se deixa ser ensinado e educado por Deus. Então, peraí, eu pensava de um jeito, mas agora a palavra está chegando e eu estou entendendo isso aqui. Bom, não é bem assim. E eu fui me despindo da velha criatura. E fui deixando entrar. Mas você não cresce da noite para o dia. Para Deus colocar coisas grandes, aquela sabedoria que você tanto quer para a tua vida, você precisa de experiência. E para você conseguir se quebrantar ao nível de humildade, não de hipocrisia, de conversa, eu estou falando de humildade, e humildade é saber ouvir e principalmente se submeter ainda que não seja a sua vontade. Isso é humildade. É quando você aprende a ouvir e entra. Simplesmente sei e agora faço o que sei. Então, quando você aprende, você entende o que deve ser feito, você faz, você vai fazendo. E vai fazendo. Então, o que Deus queria? Deus queria transformar José no homem que ele se tornou. O segundo homem mais importante da nação, por acredite você sim ou não, o Egito já foi a maior nação do mundo. O povo mais importante do mundo, na época de José, era o Egito. Então, Deus queria transformar o José no homem de maior, o segundo homem, e que, em função das suas ideias administrativas que funcionaram muito bem, ele se tornou o homem mais importante do mundo. Deus queria
Mas se ele ficasse lá no colinho do papai, ele ia ser um menino arrogante, contando as coisas ruins que os irmãos faziam, porque o pai ouvia mesmo, o pai era apaixonado. Primeiro que ele era o filho da mulher que ele amava, tinha amado muito, que era Raquel. E ele teve aquele menino já mais velho. E ele era apaixonado por José. Era o filho do seu coração. José sabia disso, ele tinha o pai na mão. Então, lá no colinho do pai, ele jamais se tornaria o grande homem que ele se tornou. Mas aí você tem que entender a outra parte. Por isso que eu estou falando. Ele contribuiu, ele fez a parte dele. Se ele não tivesse feito a parte dele, ele não teria se tornado o líder, a pessoa, o homem que Deus desejava que ele se tornasse. Porque quando ele foi lançado no poço, que é quando as coisas começam a acontecer negativamente aos olhos humanos, ele foi reagindo muito bem a elas. Ele foi dando lugar à força emocional. Ele foi reagindo bem. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, e na casa desse homem, nós não vemos um homem, um escravo, um rapaz, que não tinha só um escravo. José não era o único escravo da casa de Potifar. E como é que ele chega depois e ele assume a liderança na casa daquele homem? Porque ele não era uma pessoa comum. Aí você vai falar, bom, então ele não era uma pessoa comum, eu sou comum. Não. Não. O que nos diferencia de uma pessoa comum e de uma pessoa fora do comum é a capacidade de ter controle sobre as emoções. O que faz de uma pessoa fora do comum é quando ela tem força emocional. É quando ela decide trabalhar isso na vida dela. Porque pessoas emocionais, fui jogado no poço, agora eu quero morrer, quero tentar o suicídio, quero acabar com a minha vida. É o fim de tudo. Se revolta, eu quero me vingar desses meus irmãos, vou acabar com eles. Ele vai parar na casa do Potifar. Ele podia ter chegado lá e feito só o que era mandado, e ser um sujeito difícil, inclusive castigado várias vezes por ser uma pessoa, um escravo insubordinado. E você vê que ele foi dando lugar ao crescimento. Porque Deus colocou um sonho, e eu fico encantada. Porque Deus colocou aquele sonho no coração dele. Você não vê esse sonho sendo dito, falado por José em nenhuma outra situação, nem Deus falando sobre isso com ele. Mas o que Deus mostrou a ele lá atrás, entrou no coração dele como algo que ia acontecer. Que ia acontecer. Sabe quando Deus coloca algo no coração daquela pessoa e ela não desacredita? E não há dúvida por ele ter absorvido aquele espírito. Que os irmãos não entenderam, que o pai até o repreendeu, mas refletia. A Bíblia diz que o pai refletia, quer dizer, não, isso não é à toa não, tem alguma coisa aí. Deus realmente tem algo com esse rapaz, com esse garoto. O que Deus colocou, que os irmãos criticaram, odiaram por causa do sonho, por causa de quem ele era, ficou no coração dele. Ele não volta a falar do sonho, Deus não volta a falar do sonho, mas aquilo estava cravado na alma, quer dizer, o que Deus colocou aqui vai acontecer. E você vê essa capacidade de acreditar numa coisa, quando todas as coisas conspiram contra e mostram, revelam um quadro totalmente contrário.
daquilo que um dia Deus colocou no meu coração, que vai acontecer. Ele teve um sonho de grandeza e de repente ele era um escravo. De repente ele estava num poço e agora estava na casa de um homem como escravo. E por aí você vai entendendo que esse é todo o processo. Como é que Deus ia colocá-lo numa posição tão alta se este rapaz não aprendesse a domar o seu lado emocional, a equilibrar, a trabalhar o seu temperamento, a sua personalidade, a desenvolver, adquirir experiência, sabedoria, humildade. Não tem como. Não tem como. Se você quer ser grande na tua vida, você esqueça. Se você não estiver disposto a passar por cada processo com inteligência, daqui 10 anos você está do mesmo jeito ou pior, 20 anos do mesmo jeito ou pior, e morre como nós sempre falamos, sem nunca ter experimentado de verdade o poder de Deus. Porque não mudou aqui dentro. Então, do poço ao palácio, ele não chegou aos 30 anos. Agora eu estou bom para ser o homem mais importante, o segundo homem mais importante do mundo. Isso foi um processo. Por que muitos não chegam lá? Porque cortam o processo. Cortam. É altos e baixos, mais baixos do que altos, que a gente repete 500 mil vezes. Fala, não entra isso? Não entra, na cabeça de algumas pessoas não entra. Não entra, a pessoa não constrói nada. Por que o José construiu uma história de sucesso? Porque ele não parou de crescer. Ele não parou de crescer. Se você não fizer aquilo que Deus espera de você, todo dia, dia após dia, por um longo prazo, diga comigo, longo prazo. De novo, longo prazo. O que importa é isso. É o que você faz dia após dia, por um longo prazo. Não é por uma semana. É por um longo prazo. Não é por uma semana. Você não vai chegar ao ponto. Se você teve equilíbrio por 2 dias e desequilíbrio por 10. Longo prazo. Melhorando, aperfeiçoando, crescendo, desenvolvendo, evoluindo e crescendo, e crescendo. Eu cresço mais hoje, amanhã mais, e vou crescendo, e vou trabalhando mais nisso, e crescendo. Longo prazo, longo prazo. Do poço ao palácio, longo prazo. Longo tempo. Deus tinha o propósito, mas José tinha que contribuir. A parte dele era fundamental. E na minha, na sua, fundamental. Longo prazo. Na casa de Potifar, chegou, tinha outros escravos. Ele fez tão certo, já desenvolveu ali uma maturidade que logo ele estava liderando a casa do Potifar, um escravo liderando um homem de extrema importância no governo. Ele não foi trabalhar na casa de um homem comum, um homem que trabalhava para o faraó. Um homem de extrema importância. Então, aquele homem não era um homem burro. Se José foi se desenvolvendo e conseguiu passar a administrar a vida dele inteirinho, os negócios, o dinheiro, a casa, os bens, foi porque José fez a coisa certa. E naquele tempo, esse é o tempo que eu tenho que passar, é agora, eu tenho que passar por isso, então eu vou passar com sucesso.
É gostoso ser escravo? Não. Mas eu não vou ser escravo para sempre. Eu tenho absoluta certeza que isso estava dentro do espírito dele. Ele tinha o sonho que Deus colocou dentro dele. Eu não vou ser escravo para sempre. Eu vou fazer a minha parte. É aquela situação que você não sabe como ela vai mudar. Você não sabe como isso vai acontecer. Mas você sabe que Deus não vai falhar. Eu estou como escravo, mas eu não sei como. É impossível deixar de ser escravo. Era impossível um escravo deixar de ser escravo. Ainda mais ele, tão bom como era. Claro que o Potifar não queria abrir mão dele. Aí a mulher do Potifar se interessa pelo José. E o José era tão irrepreensível para com Deus e para com seu senhor, que ele procurava ficar até longe dela. Mas foi até que ela armou um laço para ele. E é aquele tipo de situação que você pode desabar, cair tudo. Você parar e pensar, mas meu Deus, já fui para o poço, já virei escravo, e agora eu sou caluniado. E vai parar numa prisão. Você vê como é uma pessoa aprender a reagir na vida. Algo aconteceu ruim. Muito ruim. O que ele fez? Mais uma vez, olha a força emocional, olha o equilíbrio, olha o desejo de vitória, de sucesso. Logo, você encontra José liderando a prisão. A Bíblia não fala que algum outro preso tinha liderado a prisão. A Bíblia não fala que um outro preso carcereiro tinha dado a liderança da prisão. A Bíblia não fala com tantos presos, inclusive lá dentro, com tantos presos. José consegue se desenvolver e ganhar confiança de tal maneira que o carcereiro deu a liderança, ele passou a liderar os presos. Então, se isso entrar como entendimento, quer dizer, eu não quero ser escravo, eu não quero ser presidiário, mas eu não vou ser para sempre. Esse é aquele espírito, é o espírito que dominava ele. Eu vou dar condições para Deus me tirar daqui, ele colocou um sonho no meu coração e eu sei que não vai falhar comigo. E não falhou mesmo. Então, em todas as áreas da vida dele, em cada área, em cada época, em cada tempo, ele foi passando pelos processos com muito equilíbrio, com muita maturidade. Ele foi desenvolvendo. Ele cresceu. Então, ele não chegou a governador do Egito, a um homem de tanta importância. Ele não caiu de paraquedas lá. Ele não amanheceu e anoiteceu o grande José. Ele passou por processos e não fáceis, nada fáceis e não pequenos, e por um longo prazo. Ele teve que ir fazendo e tendo a atitude certa e crescendo em meio a dores, a dificuldades, a traições, a experiências com o ser humano. Descobriu da pior maneira o lado terrível da natureza humana, que é capaz de trair, de mentir, de enganar, de violentar das mais diversas maneiras. E ali ele podia ter feito o que muita gente... eu quero morrer, quero me atirar da janela, quero acabar com tudo, não aguento, Deus não me vê, por que na minha vida não acontece, isso não acontece, aquilo não acontece. Eu não vejo José fazendo isso, eu vejo José pegando cada situação e decidindo, eu vou vencer nisso aqui. Eu vou vencer, eu não sei quanto tempo Deus vai permitir que eu fique aqui, mas o tempo que eu ficar vai ser de sucesso. Então, uma pessoa, ele não virou o governador de sucesso, ele já era um sucesso.
Às vezes as pessoas acham, o sujeito ficou bem sucedido da noite para o dia. Não. Ele podia não estar em evidência. Não ter holofotes, câmeras em cima dele. Porque ele era um escravo, mas ele era um escravo extremamente bem sucedido. Ele era um presidiário, mas o preso bem sucedido. E quando ele chegou, ele não chegou a ser um governador de sucesso. Ele sempre foi um sucesso. Porque ele trabalhou para ser um sucesso. A vida dele ser bem construída. Então, por que muitas pessoas não chegam a um ponto de honra? Porque quando elas estão no pouco, elas não trabalham com aquele pouco. Faziam muito na vida delas. Ser um sucesso, eu vou ser um sucesso aqui. E quando eu subir mais um degrau, eu vou ser o sucesso. E mais um, eu vou ser sucesso. Eu vou viver o sucesso. Eu vou desfrutar do sucesso. Eu não vou viver uma vida de fracassos e derrotas. Em área nenhuma. Não é porque eu sou escravo que eu vou ser um perdedor. Eu sou escravo porque aquilo dentro dele, ele já entendia, Deus me deu um sonho, Deus vai realizar não sei como. E é aquele processo, gente, que eu não sei o que não sei. Todo mundo começa na ignorância. Você não entende, você não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Todo mundo começa no estágio 1. Eu não sei que não sei. Todo mundo. Todo mundo começa na ignorância. Todo mundo inicia lá o estágio 1. Mas o bacana é que ele não ficou no estágio 1. Ele evoluiu, ele cresceu. Mas tem gente que até hoje não saiu. Não sei que não sei. Eu não sei que não sei. Na ignorância cheguei, na ignorância estou e vou morrer. Não sei, nunca soube, não procuro saber. E no estágio 1 está, no estágio 1 tem ficado há 500 anos. Nada muda. Se o José tivesse permanecido no primeiro estágio, talvez o máximo que tinha acontecido é sair do poço. Ainda porque os irmãos tiraram para vendê-lo como escravo. O máximo. Alguns foram lançados no poço, está lá até hoje. A ideia não é essa. Você pode parar no poço, mas você tem que sair de lá. E você pode estar na condição de escravo ainda, numa situação que não é a que você quer, mas você sai dela, se você fizer a coisa certa. Você pode estar numa situação de aprisionamento, você não gosta, você quer sua liberdade, mas é o tempo, ela chega. Para todo aquele que passa pelo processo. Que passa. Mas chegar na ignorância, estágio 1, é uma coisa. Passar uma vida inteira na mesma situação é outra coisa. Do poço ao palácio. E não foi com o estalar de Deus, não foi com blá blá blá, não foi minha vida tem que mudar, não foi não aguento mais, não foi nada disso. Foi com muita força emocional, confiança em Deus, uma persistência, um nível de comprometimento em cada estágio da vida, imenso. Uma vontade de vencer que tinha dentro dele, ele tinha, e ele estava determinado aí. E eu gosto disso, quando uma pessoa decide, eu não vou ser mais um aonde eu estou. Eu não vou ser mais um. Eu não gosto de pessoas que aceitam estar no meio da multidão. Esse espírito não bate com o meu. Para mim, isso não está certo. Ele tinha muitos escravos dentro da casa do Potifar e ele foi o número 1.
E não foi de graça, ninguém deu nada de graça para ele. Ele chegou na prisão, já a prisão estava cheia de presos. E ele não se tornou, ele não foi mais um preso. Ele liderou os presos. Foi um sucesso. Preso bem-sucedido. Não importa onde estou, serei cabeça em todo lugar. Onde eu colocar o meu pé, vai ser para ser cabeça. E quando Deus me tirar de lá, é por cabeça. É isso que tem que estar dentro do teu espírito. Eu posso parar no poço, mas lá eu não vou ficar. Eu posso ser um tempo escravo, mas vou ser um escravo cabeça. Posso ter um tempo da prisão, mas um tempo cabeça. Vou ser cabeça, vou estar por cima. Vou estar por cima. Você vê que em todas as situações ele conseguiu crescer ao nível máximo que tinha para crescer lá. E quando chegava ao topo, Deus o levava para um outro estágio, que o levou para o palácio. E de lá foi só ascensão. Só ascensão. Então, se você entender que tudo é aqui, ó, aqui dentro. Se você mudar o que está dentro de você, ninguém te segura aqui fora. Ninguém. Tem um tempo para tudo. Ninguém viu o José, muito poucos viram ele no poço. Muito poucos viram ele na casa do Potifar. Quem conhecia? As pessoas que foram, ele era uma vida mais fechada, ele era um escravo. Ele estava liderando uma casa, as coisas de um homem. Então, ele não estava, era uma evidência no meio dele. Na área em que ele estava ali. Então, às vezes as pessoas, elas não entendem o José do palácio, que passou a ser conhecido mundialmente. Mas primeiro ele foi conhecido por todas as pessoas que estavam ali envolvidas como cabeça. Eu me faço entender como é que é? As pessoas olham, às vezes o fulano que virou, agora ele está lá no topo, como que aconteceu como um passe de mágicas. Não. Ele já era cabeça, ele já estava por cima. Ele já era bem sucedido. Só que ainda, ele não tinha chegado lá. Mas ele chegou ao máximo que dava para chegar na casa do Potifar, ao máximo que dava para chegar na prisão. E ele chegou ao máximo que também dava para chegar no governo. Porque para algumas coisas, ele tinha mais poder do que o faraó. O faraó deixou bem claro, algumas coisas ele não precisava nem perguntar a ele. De tanta confiança. Pela integridade, o caráter, a credibilidade que ele foi construindo. E quem fez isso? Deus. Por quê? Porque ele cresceu aos comandos de Deus. Ele aceitou. Deus tinha o projeto dele ser aquela pessoa, aquele líder, um líder que favorecesse não só o Egito, mas o mundo, o seu povo. E Deus quis usar ele. E ele trabalhou com Deus, ele contribuiu para se tornar o líder que Deus desejava que ele se tornasse. Talvez você, exatamente esse ponto aí, você tem trabalhado para se tornar a pessoa que Deus deseja que você se torne? Porque não esqueça. Para você subir até ali, tem uma escadaria. Tem uma escada. Então você tem degrau por degrau. Não tem, meu pé daqui não alcança lá em cima. Nem aqui. São processos. Estágios. Degraus. Que você vai construindo uma história sem desistir. Tem tudo para desistir, mas não desiste.
Tem tudo para se abater, mas não decide não se abater. Tem tudo para recuar, parece que não vai acontecer. Será que o baque de agora está no topo, na casa do Potifar, e ir parar na prisão, e parece que tem que começar tudo de novo? É um baque, mas você vê a força emocional de uma pessoa aí. Você vê que ele foi trabalhando, 2 tempos, o carcereiro deu a liderança da prisão para ele. Já era cabeça lá também. Quando uma pessoa decide que vai viver por cabeça, ela vive por cabeça. Não tem esse, não tem aquele, não tem problema que vai impedi-la. Ela não fica parada no primeiro estágio, nem no segundo, ela está sempre evoluindo. Ela contribui para que Deus a coloque no lugar que Deus deseja colocar. Deus queria colocar José como governador do Egito, e José trabalhou com Deus. Do poço ao palácio. Um longo prazo de atitudes, mudanças. Aquele incidente do poço chamou a atenção, foi uma maneira de Deus chamar a atenção dele. E ali começou, graças a Deus, na vida do José e as atitudes inteligentes dele, que nós podemos nos edificar hoje, ali começou todo o processo de mudança da vida dele. Mas na vida de algumas pessoas começa o processo ao contrário, de decadência. Ela piora ainda mais. Talvez ela até não estava ruim, ela fica pior. Depois daquele incidente, daquela situação. Outros não. Outros usam com inteligência, como José e outros mais. Situações que naquele momento não são nada fáceis para evoluírem e serem colocadas no lugar onde Deus deseja colocá-las. Amém? Por gentileza, coloque-se em pé com o seu propósito e a mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no céu. Ligue o seu pensamento no céu. Não se distraia, não se ligue em nenhuma outra coisa. Foca o teu espírito em Deus. Nós temos batido bastante, é necessário respeito, experiência, força emocional, disciplina, visão, impulso, oportunidade, por aí vai. Esse é um desenvolvimento contínuo, é um trabalhar contínuo. O que mais importa é o que você faz dia após dia por longo prazo. O processo não acontece da noite para o dia. Tem que pagar o preço da preparação se você quiser chegar lá. Diga preço da preparação. Preço da preparação. Tem que pagar o preço da preparação. Pagar o preço da preparação. Deus vai nos preparando para colocar coisas maiores. O processo mudou o caráter de José. Não que ele fosse um rapaz sem caráter, não é isso não. Mas ele precisava ser moldado ao caráter de Deus. Adquirir coisas que você tem que dar lugar. Senão nunca acontecem. A nossa tendência, a tendência do ser humano é ceder às coisas inerentes à carne. Aprendeu
duras lições sobre a natureza humana. Duras lições. Mas você não encontra um homem amargo, entregue. Ao contrário. Determinadíssimo a ir além. E é impressionante que você vê pouco mais de 2 décadas, tudo, aquela parte do sonho que ele via todos curvados diante dele, ele encontra os irmãos. Eu vou ler para você, enquanto você está em momento de introspecção. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. Aqui, pouco mais de 2 décadas, tudo que Deus tinha colocado dentro dele, mostrado como sonho, havia se cumprido. E se cumpre. Se você deixar entrar, que tudo que Deus fala e mostra se cumpre, cumpre mesmo. Se cumpre. Aqui estamos, somos teus escravos. Quem diria? Antes estavam lá zombando, lá vai o sonhador. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Às vezes a gente tem fases na vida que é exatamente isso. As pessoas olham lá, vai lá o fulano. Quero ver o que vai acontecer. E você persevera, que vê, Deus já mudou. Porque você decidiu plantar a boa semente. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha só que coisa mais forte quando Deus entende o trabalhar de Deus. Quando uma pessoa entende o trabalhar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. E olha só a expressão dele: eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Às vezes vem coisa na vida da gente que parece que é para destruir com a gente. Eu já vivi coisas na minha vida que realmente, humanamente, aquilo tinha força para destruir. Mas quando você decide confiar em Deus, aquilo só faz parte de um processo. Um processo poderoso de vitórias. Aleluia. Vocês planejaram o mal contra mim. Às vezes o capeta planeja o mal, planeja fazer uma coisa dar errada, planeja. Ele planejou que meu filho fosse morto, muitas vezes ele planejou que ele vivesse o resto da vida, se sobrevivesse sem o braço direito. Planejou tantas coisas, planejou me amargar das mais diversas maneiras, planejou destruir das mais diversas formas. Planejou tanta coisa ruim. Mas quando você decide permanecer dentro da vontade de Deus e se colocar em dependência, todos os planos do diabo são frustrados e os de Deus realizados. Todos. Se essa palavra entrar com entendimento, como entrou no José, a sabedoria e o discernimento adquiridos a muito custo. Não foi fácil, não, de jeito nenhum. Mas promoveram ele ao segundo homem mais importante do mundo. Sabe, você não é promovido por acaso. Deus não pode promover pessoas que não saem do estágio 1. Deus não pode.
Deus nos deu cabeça para pensar e capacidade de evoluir. Muitos aqui já estiveram no poço um dia, já passaram pela casa do Potifar, talvez hoje estão na prisão. Persevera, porque Deus vai te levar à realeza. O que você não pode é cortar o processo no meio. Se você estiver no poço, você pode sair dele. Se você estiver na casa do Potifar, você sabe que é só uma questão de tempo. Trabalha para ser cabeça em todos os estágios e processos. Não tem como dar errado. E eu vou pedir para o louvor passar essa canção, que muito mexeu comigo. E eu gostaria muito que você fosse tocado, não de forma emocional, mas de forma muito espiritual, acreditando no que Deus tem para a tua vida. Deus nunca esqueceu do José, não voltou atrás no que tinha colocado no coração dele, os sonhos que colocou no coração dele. E é a mesma coisa para você, para mim, para todos nós. Recomeçar é provar que a fé não morreu. E ele tinha tudo para não continuar. Mas em cada estágio ele recomeçava, decidido a ser cabeça. É dizer, nada pode me abater, não importam as perdas. Eu não vou parar, não vou. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel. É pro teu coração. Com que começou. Você vai viver muito mais do que jamais imaginou. Aperfeiçoará, não vai Nada está definido para o mal. frustrar. É fiel, fiel Deus. No palácio, Deus ele não pode olhar. se esqueceu, Eu já esteve no poço, não voltou mas o Deus vivo não se esqueceu e o promoveu à mais alta posição. Aleluia. Aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel, fiel para cumprir. Recomeçar é provar que a fé Essa força não emocional morreu. Para recomeçar Meio a circunstâncias, em meio à dor. recomeçar é dizer, nada pode me abater, não importam as perdas. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou. Deus não se esqueceu, não
Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Quando uma pessoa anda com Deus, ela não fica no poço, ela não fica na casa do Potifar, ela não fica na prisão, ela pode passar. Ela pode passar pelo vale da sombra da morte, ela pode passar pelo fogo, ela pode passar pela água. Mas em todas as situações, o Senhor manda não temer, que Ele tira. Ele tira. Às vezes a gente passa, e naquele momento, se você deixar a sua carne tomar conta, você já começa a fazer planos de aceitação, planos de entrega, de fracassos. Exatamente, não deu certo, então é melhor eu me conformar. Eu acho que é melhor eu me conformar, que isso não vai mudar mesmo, que isso aqui não vai acontecer mesmo, que eu nunca vou viver isso aqui, que eu nunca vou sair desse poço, eu nunca vou sair da condição de escravo, eu nunca vou sair dessa prisão, eu nunca vou sair disso aqui. Se você contribui com Deus, para que Ele te coloque onde Ele quer, Ele deseja te colocar. Você pode passar por várias situações, que isso faz parte. A gente não adquire experiência, sabedoria, humildade. A gente não compra isso, você não adianta. As pessoas podem até falar, a palavra é bonita, a gente fala experiência, sabedoria, que lindo. Humildade. Escorrega como palavras tocantes. Mas a gente sabe bem que na prática isso só o tempo nos dá, se a gente der lugar, inclusive. Só o tempo. E Deus não pode colocar coisas realmente de valor, de peso, de importância nas mãos de uma pessoa que não trabalha nem para sair do poço. Ela está numa situação e ela não dá lugar ao crescimento naquela situação. Ela não sai do estágio 1. Há incidentes, há situações que Deus usa para chamar a nossa atenção, para ali começar um processo realmente de mudança. Ó Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor por esta mensagem. Teremos ainda mais assunto aqui, porque é bem profundo e bem motivador. Eu te amo demais, Senhor. Cada dia que passa eu entendo o seu trabalhar. E a gente tem que confiar. No contexto que for, o Senhor nos instrui a isso, a um alto nível de confiança contínuo. O que eu peço é o de sempre, porque eu sei, inclusive por experiência própria, a gente não vê coisas acontecerem aqui fora se elas não acontecem dentro de nós. Às vezes a gente não quer se dobrar ou se curvar diante de fatos, de situações, ou até mesmo diante da sua vontade. E que coisa bacana é saber que o Senhor, às vezes, o Senhor trabalha para nos levar a essa inclinação. Quando uma pessoa se inclina para fazer a sua vontade, o Senhor pode fazer o que deseja na vida dela. Eu te amo não por esta palavra, mas por todas as experiências que tenho tido com o Senhor e podendo ajudar pessoas a te conhecerem e a se descobrirem e a entrarem no propósito.
propósito. Que esta reunião seja de grande proveito e avanço para cada um que aqui está. E que nós possamos prosperar em vitória, fazendo o que o Senhor espera, como José fez, para que o Senhor possa colocar a cada um de nós no lugar em que deseja colocar. O Senhor tinha um propósito na vida do José. Não era só de fazê-lo ser o governador do Egito, mas mais tarde ele beneficiaria o seu povo. Então todo aquele plano era de levantar um homem forte que ajudaria o seu povo. Então o tempo todo o Senhor, eu vejo na tua palavra o Senhor levantando pessoas para beneficiar o seu povo. Eu creio que o Senhor me colocou aqui para abençoar o seu povo. Eu creio que o Senhor colocou outras pessoas antes de mim para abençoar a minha vida. E eu estou aqui hoje com o propósito de abençoar outras pessoas. E eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada um para que essa pessoa, sendo abençoada, possa abençoar outros. Isso não tem fim. Tudo que o Senhor faz é com propósito. E sempre com um propósito maior. Maior do que as coisas que nós vemos. Maior. Maior. Quando Murilo teve aquele braço arrancado, o Senhor estava chamando a minha atenção para que um dia eu estivesse ajudando tantas pessoas. Hoje talvez uma dor tão grande como foi a minha, e não só aquela dor, mas tantas outras que vivi e que vivo ainda. Creio que são todas muito bem planejadas, permitidas para um propósito maior. Eu posso entender que tudo que o Senhor faz é para nos levar a um ponto de grande importância. Sempre dentro do seu plano de salvação. Para um mundo perdido, dominado pelo mal, com entendimentos cada vez mais fechado, sendo cegado pelo mal. E o Senhor continuamente trabalha para iluminar e salvar. José não estava lá só para comer da melhor comida, vestir roupas reais e desfrutar do que havia de melhor no mundo, mas para beneficiar o seu povo num grande plano. Consequentemente, ele pôde desfrutar daquilo que é bom para o ego, para a carne, mas foi inteligente o bastante para não se desfocar do foco principal, do alvo. O Senhor nos dá compensações, recompensas, mas se formos espertos, nós vamos tirar o olhar do alvo, do foco, do objetivo, do que é propósito. Obrigado, Deus. Cada dia que passa te amo mais. E te conheço, quanto mais te conheço, mais te amo. Eu gosto de falar com o Senhor. Estou feliz de estar aqui. Eu te amo, Jesus. Sei que não estaria aqui se não fosse pelo Senhor. Sei que o José jamais teria chegado lá. Como é bom aprender a ouvir a sua voz. Ele te ouviu. Me ajuda a continuar ouvindo. Ajuda essas pessoas a continuarem ouvindo a sua voz. Ajuda, Senhor. Eu oro, Senhor, ajuda o teu povo a te ouvir. E manda o povo nos ouvir. É o que eu te peço, Deus. Cumpra o teu propósito em nossas vidas. Nos ajuda a dar lugar. Eu quero dar lugar. E eu oro para que todos deem lugar. Para que o Senhor possa cumprir o que deseja cumprir. Fazer o que deseja fazer. Com o seu propósito no teu coração. Não tira do coração, não. Fala com Deus. Jesus, aqui tem situações de restauração.
E eu quero ser bem-sucedido. Eu quero vencer tudo isso. Eu quero que a tua obra se realize na minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não vejo aqueles que ouviram a tua voz por cauda, mas todos por cabeça. Mesmo vivendo problemas difíceis, mas sempre por cabeça. Fala isso com Deus. Eu sei que o Senhor me chamou para ser cabeça. Realiza na minha vida. Fala com Deus. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. Realiza, Deus. Fiel, na vida do teu povo. Materializa os sonhos do teu povo, Deus. Aquilo que colocou no coração dessa pessoa, realiza. Materializa seus projetos. Levanta o teu povo, o teu poder. Levanta, Deus. Tira do poço. Ajuda a vencer na casa de Potifar. Ajuda a crescer da prisão. E leva ao trono, Deus de Israel. Ergue o teu povo para a glória do teu nome, Jesus. Fala com Deus. Conversa com Deus. Peça para Deus te honrar. Para Deus te ajudar a ir além. Deus, eu não quero ficar parado no primeiro estágio. Eu não quero. Eu quero ir além, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não aceito uma vida parada. Eu não aceito uma vida sem avanços. Eu quero ir além. Aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Eu coloquei questões aqui para o Senhor olhar para mim e restaurar. Restaura, Jesus. Restaura para a glória do teu nome. Ele é fiel. Vamos, abre o teu coração para Jesus. Mostra sinceridade. Quebranta seu coração. Se derrama na presença dele. É fiel, Se lança nele. Corpo, alma e espírito. Decida que você vai além. Que a sua vida não vai ser marcada por estagnação ou por fraqueza emocional, mas por força. Você sabe o que Deus tem com você. Eu sei que o Senhor tem trabalhado para me levar além, Jesus. E como José não desistiu, eu decido não desistir. Honra a minha fé. Restaura a minha vida. Me ajuda a sair e evoluir nos estágios. E subir os degraus. E ir para um lugar mais alto. A prosperar no propósito. Abençoa a minha vida, Jesus. É isso que você tem que falar com Ele. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida, Jesus. Fiel, fiel. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel.
que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel, mesmo que meu coração não consiga entender o porquê, a razão da minha aflição. Todavia eu vou provar que a fé não morreu, vou recomeçar. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel, com que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel, fiel para cumprir. Erga o seu projeto ao céu e fala para Deus: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. E eu saio daqui confiante, que o Senhor está agindo na minha vida e que nada vai ficar sem solução e definição, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus, pelas vitórias, pelas realizações, pelas respostas. Obrigada pelas restaurações. Obrigada, Deus, pelas vitórias do teu povo. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo. Saúde bem forte ao Senhor Jesus.